Olá, meu nome é Zanck, sou formado em Direito e Administração e eu gostaria de abordar algumas questões que envolvem a PEC 241 e por que ela se tornou tão necessária para auxiliar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu sei que eu ainda estou devendo vídeo sobre a questão do 13º, mas assim que for viável eu prometo que eu lanço ele. Antes de tudo, eu quero destacar que eu detesto nossos políticos, não tenho nenhum político de estimação e que eu ainda acredito que muita coisa deva ser feita para o país realmente melhorar. Sou pessimista, não acredito que vá. Mas se podemos de alguma forma limitar o que esse bando de arrombado possa gastar, e essa seja uma das primeiras medidas viáveis para se fazer isso, temos sim que apoiar. Pois a gente deve considerar alguns fatos sobre o Brasil. Fato número 1, o Brasil tem um dos piores retornos de impostos do mundo, o que significa que o nosso governo é extremamente ineficiente. E quanto mais dinheiro tem, mais se lambuza. Fato número 2, não existe investimento sem que esse dinheiro tenha sido captado por forma de impostos. Então, querer que esse Estado, que a gente já sabe que é ineficiente, retire esse dinheiro da mão do povo, da população, e seja o intermediador dos serviços, por dedução simples e lógica, já implica que você irá pagar mais caro por algo extremamente ruim. Fato número 3, nada é grátis, tudo tem um custo. E mesmo que você acredite que esse grátis vai auxiliar principalmente os mais pobres, e no fundo seu desejo possa ser até nobre, são eles os mais prejudicados e que acabam pagando meio que indiretamente todos os impostos, toda a carga tributária do país sobre essa ilusão. Pois esses custos são repassados aos produtos e serviços finais, ou mesmo a partir do momento que eles sobem de preço, você tem a inflação que acaba corroendo o salário principalmente dos mais pobres. Fato número 4, quanto menos impostos, menos dinheiro na mão e na cueca dos políticos. Mais dinheiro sobra na mão do povo, dos empresários, dos pequenos comerciantes, dos sonhadores que pensam em abrir algum tipo de negócio. Mais fácil fica para você gerar emprego e dar dignidade para as pessoas, que não vão necessariamente, a partir do momento que eles possuem essa dignidade, precisar se sujeitar a esse grátis do governo. Então, por muito tempo, o Brasil ele sofreu por uma questão de inflação, desvalorização constante da moeda, desemprego e principalmente em virtude do fato número 5, que quanto um governo gasta mal, quem acaba pagando a conta é o povo. Então, em 4 de maio de 2000 foi criado a Lei de Responsabilidade Fiscal, que resumidamente estabeleceu percentuais de gastos para os municípios, estados, União, e passou de uma determinada forma a obrigar a que certos percentuais de investimentos fossem seguidos em algumas áreas. Então o Brasil vinha crescendo gradativamente, gastando menos do que arrecadava, mas essa lei, embora fosse um grande avanço lógico, ela possuía um pequeno tendão de Aquiles, falhas estruturais que puderam ser principalmente destacadas a partir de agora, que foi esse período de crise. Ela passava a determinar apenas percentuais de gastos. Será que você já entendeu qual que foi o problema? Já captou qual que foi o ponto que eu quero chegar? Então, se não entendeu ainda, eu vou explicar. Como se fosse, digamos assim, um rascunho de boteco. Enquanto o país estava crescendo, apesar do PT e não em função dele, em virtude de vários fatores, os gastos percentuais determinados se encaixavam perfeitamente dentro do orçamento do ano seguinte. Por exemplo, vamos imaginar que no primeiro ano você ganhou 1.000. Oba, posso gastar 60% com funcionalismo. Segundo ano, você pode gastar 2.000. Você ganhou 2.000, pode gastar 60%. Então o governo pensava, vou aumentar salário para que eles votem em mim. Terceiro ano, ganhei 3.000. Eba, se eu posso gastar 60% com meu funcionalismo, vou aumentar salário, vou criar ministério, vou criar secretaria, vou fazer um monte de concurso público novo. A eleição com o uso dessa máquina pública está garantida. Foi assim que o PT se manteve tanto tempo. Só que chegou no quarto ano e fudeu. Ganhei menos do que o terceiro, 2.000, por exemplo. Mas como retirar as vantagens, os salários que você já deu? Diminuir o tamanho da máquina pública que cresceu? Como que você vai demitir aqueles concursados que você já contratou? Como que você vai pagar aquela obra parcelada que você já assumiu o compromisso? Então, que era para ser, por exemplo, dentro desse exemplo, 60% do gasto enquanto seu orçamento aumentava, passou nesse exemplo, a partir do momento que você ganhou menos, passou a ser de 90%. E os percentuais obrigatórios, por exemplo, de 25% para a educação, 15% para a saúde, 5% para o judiciário, entre tantos outros, matematicamente passou a ser inviável. Não tinha como você encaixar eles dentro do orçamento. Então, nosso querido e amado governo, inteligentíssimo, começou a ter problemas. Apenas para se manter. Apenas para se manter aquilo que ele já tinha criado. Dá para se dizer que ele passou a respirar por ajuda de aparelhos dentro da UTI. Então ele passou a fazer empréstimos para cobrir as contas obrigatórias e pagar os seus parasitas estatais. Os estados e municípios, obviamente, também se endividaram, a União passou a vender títulos públicos e automaticamente com isso
passou a concorrer com o mesmo dinheiro que poderia estar indo para algum tipo de investimento ou algum setor produtivo. E se você for pensar, não tem sentido nenhum você pegar seu dinheiro, abrir um negócio com um risco elevadíssimo, onde até 85% das empresas quebram nos 5 primeiros anos, segundo o Sebrae, e caso tenha sucesso, depois desses 5 anos, ganha 11% em média. Sendo que se você pudesse investir no governo, você podia estar ganhando até 18% a um risco extremamente baixo. E, para variar, o governo ainda aumentou mais os impostos. E temos que lembrar que todo empréstimo vence, tem juros. E o que nos leva ao fato número 6. Nosso governo, que já gastava mal, retornava mal nossos impostos, por várias questões, compete agora com o setor produtivo e de investimentos, e ainda precisa pagar juros por ser tão incompetente. Então, quando você vem essa proposta que vem a limitar gastos públicos com base na inflação de cada ano, você tem uma forma mais conservadora e inteligente de controlar os gastos públicos que normalmente são desordenados, e você passa a ter mais eficiência no que está sendo gasto. Sendo assim, eu vejo a PEC como sendo um complemento à lei de responsabilidade fiscal, e antes que algum idiota venha nos comentários dizer que isso irá congelar os gastos com saúde, educação, em várias áreas, cara, leia a porra da proposta. Se você não ler, você vai ser obrigado a acreditar nas coisas que os outros dizem. E dá pra se dizer que na era da informação, ignorância é uma escolha. Leia especificamente o parágrafo 6, o qual faz referências a coisas que o teto não será aplicado. E você vai ver que justamente o maior choro da esquerda quer dizer que sobre educação e saúde que vai ser congelado, isso aí não se enquadra no teto. E caso você tenha dúvidas, sugestões, cartas de amor, eu vou deixar as formas de contato que estão aqui na descrição desse vídeo. Então, um grande abraço e tchau!